26 de outubro de 1995. Um homem sai do seu hotel em Malta, aproveitando o sol do Mediterrâneo como qualquer turista comum. Ele não percebe as duas motos se aproximando devagar por trás. Em instantes, vários tiros ecoam. Ele cai no asfalto. Os assassinos desaparecem pelas ruas estreitas antes que alguém entenda o que ocorreu. Isso não foi um ataque aleatório. A vítima era Fatih Shakaki, fundador do Jihad Islâmico Palestino, viajando com um passaporte falso. O local não era uma zona de guerra, mas a pacífica e neutra Malta. E a operação carregava a marca inconfundível do Mossad. Realizada com tamanha precisão, ela ainda impressiona especialistas em inteligência até hoje. Malta não deveria ser um campo de batalha. Era uma pequena nação insular no Mediterrâneo, conhecida por suas antigas fortificações, águas cristalinas e reputação como um destino turístico tranquilo, distante dos conflitos do Oriente Médio. No entanto, naquela tarde de outono de 1995, ela se transformou no cenário de uma das operações mais ousadas do Mossad, convertendo uma rua calma em Sliema em um local de execução que chocaria o mundo e reacenderia discussões sobre soberania, terrorismo e a ética das ações direcionadas. O homem caído morto no pavimento maltês não era apenas mais um militante. Fatih Shakaki simbolizava algo muito mais perigoso para os planejadores de segurança israelenses. Um líder inteligente, educado e com conexões internacionais, que havia fundido com sucesso o nacionalismo palestino com uma ideologia islâmica radical. Ele havia elevado o Jihad Islâmico Palestino de um grupo marginal para uma força relevante capaz de sabotar o frágil processo de paz que Israel e palestinos moderados tentavam construir. E isso o tornava não só um inimigo, mas uma ameaça existencial que Israel concluiu não poder mais ser ignorada. Para compreender por que Shakaki morreu, é essencial entender quem ele era, o que representava e como sua combinação única de qualidades o tornava especialmente ameaçador. Não se tratava de alguém que pegou em armas por raiva impulsiva ou agiu sem reflexão. Era um pediatra com diplomas avançados em física e matemática. Alguém que poderia ter levado uma vida confortável cuidando de crianças em Gaza, mas optou por se tornar o cérebro por trás de alguns dos atentados terroristas mais destrutivos que Israel já enfrentou. Essa mudança de curador para revolucionário revela tudo sobre a essência do compromisso ideológico e a complexidade do conflito israelense-palestino. Nascido em 1951 em Rafah, um campo de refugiados na faixa de Gaza, Shakaki cresceu imerso no deslocamento e na humilhação que marcaram a existência palestina após 1948. Sua família havia sido expulsa de sua vila em Zarnuka durante a fundação de Israel, juntando-se a centenas de milhares de palestinos que perderam suas casas e se tornaram refugiados em sua própria terra. Para Shakaki, isso não era teoria política abstrata. Era uma vivência real, o alicerce de uma visão de mundo que o levaria a concluir que a resistência armada não era apenas justificada, mas obrigatória. O que distinguia Shakaki de outros militantes palestinos era sua sofisticação intelectual e sua capacidade de expressar uma visão que unia duas correntes ideológicas poderosas. O nacionalismo palestino tradicionalmente era secular, representado pela Organização para a Libertação da Palestina de Yasser Arafat, com raízes em movimentos de libertação anticoloniais. Mas Shakaki presenciou a Revolução Iraniana de 1979, vendo como o Ayatollah Khomeini derrubou o Shah e criou uma república islâmica que desafiava tanto as potências ocidentais quanto os regimes árabes seculares. Para ele, isso era o modelo, o islamismo revolucionário como ideologia e força política prática. Ele escreveu um livro intitulado Khomeini, a solução islâmica e a alternativa, que delineava sua visão de forma tão clara que as autoridades egípcias o baniram imediatamente. O livro defendia que a libertação palestina não viria por meio do nacionalismo secular ou negociações diplomáticas, mas apenas através da resistência armada islâmica inspirada no exemplo revolucionário do Irã.
Essa mistura de nacionalismo palestino com ideologia revolucionária xiita era explosiva, tanto literal quanto figurativamente. Ela oferecia uma justificativa teológica para a violência, ao mesmo tempo em que preservava o quadro nacionalista que ecoava entre os palestinos independentemente de sua devoção religiosa. Em 1981, Shakaki e Abdul Aziz Odeh fundaram o Jihad Islâmico Palestino. O momento foi intencional. A OLP sob Arafat começava a insinuar uma possível reconhecimento de Israel e soluções diplomáticas. Para radicais como Shakaki, isso era uma traição inaceitável. Eles criaram o JIP especificamente para rejeitar qualquer acordo com Israel, para promover a resistência armada como a única estratégia legítima, e para fazer isso sob uma bandeira explicitamente islâmica em vez do nacionalismo secular que havia dominado a política palestina por décadas. O grupo continuou pequeno em comparação com a OLP ou o emergente Hamas, mas seu impacto era desproporcional ao seu tamanho. O JIP se especializava em atentados suicidas e ataques a civis israelenses, ações projetadas para maximizar o impacto psicológico e minar qualquer processo de paz. Cada explosão enviava uma mensagem. Independentemente dos acordos diplomáticos que os políticos pudessem negociar, a resistência armada prosseguiria. Esse poder de veto sobre a paz tornava o JIP estrategicamente importante, muito além de seus números reais de membros. O perfil pessoal de Shakaki adicionava outra camada à ameaça. Ele não se escondia em cavernas ou vivia como fugitivo em áreas remotas. Mantinha contatos por todo o mundo árabe e além. Viajava com frequência, encontrando-se com oficiais iranianos que forneciam financiamento e armas. Coordenava com o Hezbollah no Líbano para treinamento e suporte operacional. Dava entrevistas a jornalistas internacionais, apresentando o caso do JIP em inglês, fluente com a elegância de um profissional educado. Essa junção de capacidade militar e habilidade em relações públicas o tornava particularmente perigoso, pois ele podia tanto ordenar ataques quanto justificá-los para públicos que poderiam ser céticos de outra forma. As autoridades israelenses prenderam Shakaki 2 vezes nos anos 1980, encarcerando-o por suas atividades, mas a prisão apenas fortaleceu sua credibilidade entre os palestinos. Ele saiu como um herói da resistência, alguém disposto a sofrer pela causa. Em 1988, Israel o deportou para o Líbano, basicamente lavando as mãos do problema ao torná-lo preocupação de outro país. Isso se revelou um erro desastroso, porque o Líbano deu a Shakaki exatamente o que ele precisava: acesso direto ao Hezbollah e, por meio dele, às redes de apoio iranianas que transformaram o JIP de uma irritação em uma ameaça grave. No início dos anos 1990, Shakaki se estabeleceu em Damasco, sob a proteção do presidente sírio Hafez al-Assad. A Síria adotava uma política de hospedar líderes de facções palestinas, como parte de sua estratégia mais ampla de usar grupos palestinos como pontos de pressão contra Israel, sem se envolver em conflito aberto. Damasco oferecia refúgio seguro, permitindo que Shakaki coordenasse operações, recebesse fundos e viajasse para outros países, como a Líbia, para se encontrar com Muammar Gaddafi e obter suporte financeiro adicional. Ele estava construindo uma rede internacional que dava ao JIP recursos e alcance muito superiores ao que seu tamanho indicava. O contexto estratégico do início dos anos 1990 explica por que Israel decidiu que Shakaki precisava ser eliminado. Em 1993, os acordos de Oslo levaram israelenses e palestinos à mesa de negociações pela primeira vez. Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin apertaram as mãos na Casa Branca, com o presidente Bill Clinton sorrindo entre eles, prometendo um quadro para a paz e a autonomia palestina. Para muitos ao redor do mundo, isso representava a esperança de que décadas de conflito pudessem finalmente terminar. Mas nem todos celebraram Oslo. O Hamas e o JIP rejeitaram os acordos por completo, vendo-os como traição e rendição. Para esses grupos rejeicionistas,
qualquer reconhecimento de Israel era inaceitável. Qualquer compromisso territorial era capitulação. Eles responderam com violência destinada a descarrilar o processo de paz, fazendo com que os israelenses questionassem se os palestinos poderiam ser parceiros confiáveis para a paz. Atentados suicidas atingiram ônibus e cafés, mirando civis em ações calibradas para maximizar o terror e o impacto político. Cada explosão fortalecia os linha-dura israelenses que argumentavam que conceder autonomia aos palestinos só aumentaria as ameaças à segurança. Shakaki pessoalmente ordenou e coordenou vários desses ataques. Sob sua liderança, o JIP realizou operações que mataram dezenas de civis israelenses. Não eram alvos militares ou infraestruturas. Eram ataques deliberados contra populações civis, projetados para espalhar terror e minar a vontade política pela paz. Da perspectiva israelense, cada atentado não era apenas uma falha de segurança, mas um desastre político que tornava a paz mais difícil. E o homem orquestrando essa campanha vivia em segurança em Damasco, viajando internacionalmente e recebendo apoio crescente do Irã. A inteligência israelense começou a rastrear Shakaki com o objetivo de eliminá-lo. Não foi uma decisão repentina, mas uma conclusão calculada baseada em avaliação de ameaças. Shakaki representava 3 elementos perigosos ao mesmo tempo: capacidade operacional para ordenar ataques, influência ideológica que inspirava outros e conexões internacionais que forneciam recursos. Removê-lo não destruiria o JIP, mas interromperia severamente suas operações e enviaria uma mensagem a outros líderes militantes sobre as consequências de mirar civis israelenses. O desafio era encontrar a oportunidade certa. Shakaki não era descuidado. Viajava usando documentos falsos, variava suas rotas e ficava em territórios onde desfrutava de proteção de governos anfitriões. Atacá-lo em Damasco era quase impossível devido à segurança síria e às ramificações diplomáticas. A Líbia era igualmente complicada. O Mossad precisava de um local onde Shakaki estivesse vulnerável, onde uma equipe operacional pudesse atuar sem detecção imediata e onde rotas de fuga permitissem a extração antes que as autoridades locais pudessem reagir efetivamente. Essa oportunidade surgiu quando a inteligência israelense descobriu que Shakaki planejava viajar da Líbia de volta à Síria, com uma escala em Malta. A informação provavelmente veio de múltiplas fontes: vigilância eletrônica de suas comunicações, informantes dentro de círculos palestinos e possivelmente cooperação de serviços de inteligência em países que compartilhavam o interesse de Israel em combater o terrorismo. As fontes exatas permanecem classificadas, mas o resultado foi inteligência acionável que deu ao Mossad a janela necessária. Malta oferecia condições operacionais quase ideais. A nação insular era pequena, com uma população abaixo de 400 mil habitantes, facilitando que operativos estrangeiros se misturassem ao fluxo constante de turistas. Sua posição geográfica no Mediterrâneo a tornava um ponto de trânsito natural para viajantes entre o norte da África e o Oriente Médio. Os serviços de segurança eram competentes, mas não esperavam operações de inteligência estrangeira sofisticadas. E, crucialmente, o tamanho de Malta significava que, uma vez concluída a operação, a extração por mar ou ar poderia ser realizada rapidamente antes que qualquer perseguição efetiva fosse organizada. O risco diplomático era considerável. Malta era um país neutro, membro da União Europeia sem envolvimento em conflitos do Oriente Médio. Realizar um assassinato em território maltês seria uma clara violação de soberania que poderia desencadear sérias consequências diplomáticas. Mas Israel havia conduzido operações semelhantes antes na Europa e calculou que o abalo diplomático, embora desagradável, seria administrável. A eliminação do alvo seria permanente. As queixas diplomáticas eventualmente se dissipariam. A unidade Kidon do Mossad, anteriormente conhecida como Keizarea, gerenciou a operação. Essa divisão de elite se especializa nas missões mais sensíveis no exterior, especialmente assassínios e sequestros em territórios hostis ou neutros.
Os operativos da Kidon passam por anos de treinamento em vigilância, manuseio de armas, fuga e evasão, e condicionamento psicológico necessário para executar missões letais com distanciamento profissional. Eles atuam em pequenas células com comunicação mínima para reduzir o risco de comprometimento e são selecionados por sua habilidade de se integrar a ambientes civis sem chamar atenção. A equipe operacional provavelmente consistia de 6 a 8 agentes com papéis específicos. Especialistas em vigilância rastrearam Shakaki desde o momento em que ele entrou em Malta, registrando seus movimentos e identificando padrões. O time de execução propriamente dito, possivelmente 2 operativos em uma moto, realizaria o assassinato. Pessoal de suporte fornecia logística, arranjava rotas de fuga, mantinha comunicações e garantia que a equipe pudesse se extrair com sucesso. Essa compartimentalização significava que, se qualquer indivíduo fosse comprometido, não poderia expor toda a operação. A preparação demandava atenção meticulosa aos detalhes. A equipe precisava de armas que pudessem ser trazidas para Malta ou adquiridas localmente sem detecção. Uma moto tinha de ser obtida por aluguel sob identidade falsa ou roubo. Casas seguras serviam como áreas de preparação final. Equipamentos de comunicação permitiam coordenação entre membros da equipe e com controladores dirigindo a operação de um local remoto, possivelmente um barco em águas internacionais ou um posto de comando em Israel mesmo. O cronograma operacional era apertado. Shakaki não ficaria muito tempo em Malta, apenas passando por ali a caminho de Damasco. Isso significava que a equipe tinha janelas limitadas para atacar. Não podiam esperar dias por condições perfeitas. Tinham de agir durante a breve presença de Shakaki, garantindo tempo suficiente para a extração antes que as autoridades maltesas pudessem responder efetivamente. A pressão desse cronograma compacto adicionava risco, mas também diminuía a chance de a operação ser descoberta antes da execução. Shakaki caminhava por Sliema na tarde de 26 de outubro, completamente alheio ao fato de estar sob observação constante. Para ele, Malta representava terreno neutro, longe do alcance israelense que quase o matara em tentativas anteriores. Ele havia relaxado suas precauções de segurança usuais, se movendo quase como um turista, em vez de um homem marcado para morrer. Esse falso senso de segurança era exatamente o que o Mossad havia previsto. O sucesso da operação dependia de Shakaki se acreditar seguro em um local onde ele estava, na verdade, completamente exposto. A execução em si demonstrou precisão profissional. Enquanto Shakaki andava pela rua, 2 motociclistas se aproximaram por trás em velocidade normal, sem correr ou atrair atenção. A curta distância, eles abriram fogo, vários tiros mirados na cabeça para garantir fatalidade imediata. Alguns relatos mencionam um silenciador na arma, explicando por que civis próximos não reagiram instantaneamente aos disparos. Outros sugerem que o som do motor da moto mascarou os tiros. De qualquer forma, Shakaki caiu no asfalto, mortalmente ferido antes de poder entender o que acontecia. Os assassinos não entraram em pânico, nem fugiram de forma óbvia. Aceleraram para longe, mas mantiveram o controle, navegando pelas ruas de Sliema em direção ao ponto de extração. Essa partida controlada reduzia a chance de acidentes que pudessem atrasá-los ou atrair a atenção da polícia. Em minutos, eles haviam chegado ao veículo ou barco e estavam deixando o território maltês. Toda a operação, do primeiro tiro à extração final, provavelmente durou menos de 15 minutos. Um testemunho do planejamento e dos ensaios que precederam o ataque real. O corpo de Shakaki ficou na rua por vários minutos antes da chegada dos serviços de emergência. Quando as autoridades maltesas entenderam que um homicídio havia ocorrido e começaram a investigar, a equipe operacional já estava fora de seu alcance. Alguns relatos sugerem extração por barco para águas internacionais, onde um navio israelense esperava. Outros indicam que a equipe saiu pelo aeroporto usando passaportes falsos, dispersando-se em voos diferentes para evitar detecção.
O método exato permanece classificado, mas o resultado era claro: sem prisões, sem pistas imediatas, apenas perguntas sobre quem havia realizado uma operação tão audaciosa em solo maltês. O aftermath imediato gerou reações intensas em múltiplos grupos. O Jihad Islâmico Palestino lamentou Shakaki publicamente, realizando cerimônias fúnebres massivas e elevando-o imediatamente ao status de mártir. Seu retrato apareceu em pôsteres por toda Gaza e Cisjordânia. Mesquitas proferiram sermões elogiando seu sacrifício e clamando por resistência contínua. Para o JIP, o assassinato forneceu material propagandístico poderoso. Seu líder havia sido morto pelo inimigo sionista, provando a retidão de sua causa e a necessidade de luta armada persistente. A narrativa do mártir ajudou no recrutamento e na arrecadação de fundos, transformando a morte de Shakaki em combustível para a própria organização que Israel esperava enfraquecer. As autoridades maltesas se viram em uma posição extraordinariamente difícil. Um assassinato político havia acontecido em seu território, violando sua soberania e expondo sua incapacidade de prevenir operações estrangeiras sofisticadas. Elas lançaram uma investigação, mas logo descobriram os desafios de rastrear operativos de inteligência profissionais que haviam planejado sua fuga tão cuidadosamente quanto seu ataque. Evidências forenses eram mínimas. Testemunhas forneciam apenas descrições vagas. A moto provavelmente havia sido roubada ou abandonada. As armas nunca foram recuperadas. Cada pista levava a becos sem saída, sugerindo que os perpetradores tinham experiência em evadir investigações. O abalo diplomático se mostrou significativo. Malta emitiu protestos formais a Israel e exigiu explicações, mas Israel manteve sua política padrão de nem confirmar nem negar responsabilidade por operações de inteligência alegadas. Porta-vozes israelenses oficiais sugeriram explicações alternativas, talvez disputas internas palestinas, talvez outros grupos militantes, talvez qualquer número de cenários que não tivessem nada a ver com a inteligência israelense. Essa negabilidade plausível protegia Israel de accountability formal. Embora todos os envolvidos entendessem a verdade, a França e outras nações europeias expressaram preocupação com violações de soberania, temendo que aceitar tais operações, sem consequência, normalizasse o uso de território europeu para execuções extrajudiciais. O precedente era perigoso. Se Israel podia assassinar alguém em Malta sem punição, o que impedia outras nações de fazer o mesmo? A Rússia eliminando dissidentes em Londres, a China mirando ativistas em Taiwan, o Irã matando oponentes em Paris. A lista de cenários potenciais era infinita e perturbadora, sugerindo um mundo onde território soberano não significava nada quando nações poderosas decidiam que alguém precisava morrer. O cálculo de Israel era que as queixas diplomáticas, embora incômodas, eram gerenciáveis em comparação à ameaça de segurança que Shakaki representava. Relações com Malta poderiam esfriar temporariamente, mas Malta não tinha alavancagem para forçar accountability israelense. A crítica europeia seria ruidosa, mas ultimamente ineficaz, sem provas concretas e vontade política para perseguir consequências. E o sucesso da operação reforçaria a mensagem dissuasória de Israel a outros líderes militantes. Nenhum lugar é verdadeiramente seguro, nenhuma proteção é absoluta, e o alcance da inteligência israelense se estende globalmente, independentemente de cortesias diplomáticas. A questão de se a operação alcançou seus objetivos estratégicos permanece em debate. Em termos táticos imediatos, a resposta é claramente sim. Shakaki foi eliminado. O JIP sofreu disrupção de liderança e confusão operacional. A organização passou semanas se reorganizando em vez de planejando ataques. Israel ganhou espaço para respirar durante um período crítico em que o processo de paz precisava de estabilidade. O assassinato demonstrou capacidade e determinação israelenses, potencialmente dissuadindo outros militantes de seguir o caminho de Shakaki. Mas a avaliação estratégica de longo prazo é bem mais ambígua. O JIP nomeou Hamadan Shalla como sucessor de Shakaki
em semanas. Já lá, um acadêmico com doutorado em economia que havia ensinado nos Estados Unidos provou ser surpreendentemente capaz como líder militante. Ele reestruturou a organização, manteve relações de financiamento com o Irã e retomou operações. Em meses, o JIP estava conduzindo ataques novamente. Em anos havia recuperado sua posição como uma força militante significativa. A disrupção se mostrou temporária, não permanente. Mais problemático, o martírio de Shakak se tornou uma ferramenta poderosa de recrutamento e propaganda. Seu rosto apareceu em bandeiras e pôsteres. Sua história inspirou jovens palestinos a se juntarem a organizações militantes. Sua morte foi citada como prova de que Israel nunca aceitaria direitos palestinos e de que a resistência armada continuava sendo a única estratégia viável. Na matemática perversa do conflito assimétrico, matar um líder às vezes fortalece a organização ao fornecer um mártir que inspira mais compromisso do que o líder vivo jamais poderia. A operação também teve consequências não intencionadas para o processo de paz. Ela foi parcialmente projetada para proteger o processo, demonstrando a disposição israelense de conduzir assassínios em países neutros, mas reforçou narrativas palestinas sobre agressão israelense e desrespeito pelo direito internacional. Deu munição àqueles que argumentavam que Israel não estava genuinamente comprometido com a paz, mas apenas com soluções militares, e tornou alguns moderados palestinos mais cautelosos sobre cooperação visível com Israel ou nações ocidentais, temendo se tornarem alvos de grupos rejeicionistas que viam tal cooperação como colaboração. 3 décadas depois, o Jihad Islâmico Palestino continua existindo como uma organização militante relevante. Mantém laços próximos com o Irã, recebe financiamento e armas substanciais, opera campos de treinamento e realiza ataques regulares contra alvos israelenses. A organização fundada por Shakak sobreviveu à sua morte, se adaptou a circunstâncias mutantes e permanece uma ameaça estratégica à segurança israelense. Em termos puramente organizacionais, sua eliminação falhou em alcançar a disrupção duradoura que os planejadores israelenses poderiam ter esperado. No entanto, da perspectiva de Israel, a operação ainda era justificada e necessária. Cada ano que Shakak viveu, ele coordenou ataques que mataram civis. Sua eliminação significou que aqueles ataques específicos que ele teria planejado nunca aconteceram. As vidas salvas, embora impossíveis de quantificar precisamente, representavam pessoas reais que não morreram porque Shakak não estava vivo para ordenar suas mortes. Esse cálculo de ação preventiva sustenta toda a política de eliminação direcionada de Israel. Melhor eliminar ameaças antes que elas se materializem do que responder depois que os ataques já ocorreram. As questões éticas levantadas pela operação em Malta permanecem sem solução e provavelmente insolúveis. Foi isso uma legítima autodefesa contra um combatente ativo responsável por mortes de civis? Ou foi uma execução extrajudicial que violou princípios legais fundamentais sobre devido processo e soberania? A resposta depende inteiramente de suas premissas iniciais sobre a natureza do conflito israelense-palestino. A legitimidade da resistência armada versus terrorismo e os limites aceitáveis da ação estatal contra atores não estatais. Aqueles que veem grupos militantes palestinos como terroristas engajados em atividades criminosas consideram o assassinato problemático, mas compreensível, uma resposta pragmática a ameaças que sistemas legais convencionais não podiam lidar. Aqueles que veem os mesmos grupos como lutadores de resistência contra a ocupação consideram o assassinato como assassinato estatal. Israel usando sua superioridade militar para eliminar oponentes políticos sem julgamento ou responsabilidade. Ambas as perspectivas contêm consistência lógica interna. Elas simplesmente partem de premissas incompatíveis sobre a natureza fundamental do conflito. Malta em si nunca recebeu respostas satisfatórias sobre o que aconteceu em seu território. A investigação oficialmente permanece aberta, mas não produziu prisões ou acusações.
Israel nunca reconheceu formalmente a responsabilidade, mantendo a ambiguidade oficial que caracteriza todas as operações de inteligência sensíveis. Ex-oficiais do Mossad escreveram livros que descrevem a operação em detalhes. Mas essas contas são tecnicamente não oficiais e não constituem evidência legal que poderia apoiar uma acusação. A verdade existe naquele espaço estranho, onde todos sabem, mas ninguém pode provar. Onde o sucesso operacional isola os perpetradores de consequências, enquanto os apoiadores da vítima nutrem queixas que alimentam conflitos futuros. O legado de 26 de outubro de 1995 vai muito além do caso específico de Fathi Shaqaqi. A operação demonstrou que serviços de inteligência modernos podem conduzir ações sofisticadas quase em qualquer lugar do mundo, quando motivados e equipados adequadamente. Mostrou que pequenos países neutros não podem necessariamente proteger pessoas em seu território de operações de inteligência estrangeira. Revelou as limitações do direito internacional e do protesto diplomático ao lidar com estados determinados a perseguir objetivos de segurança independentemente de formalidades legais. E talvez o mais significativo, ilustrou o problema fundamental com estratégias de decapitação contra movimentos ideológicos. Você pode matar o líder, mas se a ideologia permanecer convincente e as condições que produzem o líder persistirem, novos líderes surgirão. A morte de Shaqaqi não acabou com o Jihad Islâmico palestino, nem descreditou sua mensagem. Simplesmente criou uma vaga que foi preenchida por alguém que continuou a luta. Essa realidade confronta não só Israel, mas qualquer nação tentando combater o terrorismo por meio de eliminação direcionada. A tática pode disruptar, atrasar e dissuadir, mas raramente destrói o movimento subjacente. Para os palestinos, Shaqaqi permanece uma figura controversa, mesmo dentro de sua própria comunidade. Alguns o lembram como um visionário que reconheceu que a resistência armada era necessária para alcançar a libertação. Outros o veem como um extremista cujas táticas minaram os interesses palestinos ao fornecer a Israel justificativa para a ação militar e ao descarrilar esforços diplomáticos que poderiam ter alcançado progresso por meio de negociação. Esse debate interno reflete tensões maiores dentro da sociedade palestina sobre estratégia, táticas e o preço do conflito perpétuo. Para os israelenses, a operação representa tanto sucesso quanto frustração. Sucesso porque eliminou um inimigo perigoso e demonstrou capacidade operacional. Frustração porque, apesar de vitórias táticas, a situação estratégica permanece essencialmente inalterada. O JIP continua atacando, o apoio iraniano continua fluindo, o ciclo de violência se perpetua. Cada sucesso tático compra segurança temporária sem resolver o conflito subjacente, que gera suprimentos infinitos de inimigos dispostos a continuar a luta. O mundo, em grande parte, esqueceu os detalhes do que aconteceu em Malta naquela tarde de outono. Outros conflitos capturaram a atenção. Novas crises demandam foco. O caso específico de Fathi Shaqaqi sumiu das manchetes mesmo enquanto os princípios que ele incorporava sobre soberania, terrorismo e a ética da ação preemptiva permanecem intensamente relevantes. Operações subsequentes em Dubai, Damasco, Teherã e outros locais seguiram padrões semelhantes, sugerindo que o precedente de Malta estabeleceu modelos que serviços de inteligência continuam empregando. O que resta 3 décadas depois é uma história sem resolução, um caso sem fechamento e perguntas sem respostas satisfatórias. Fathi Shaqaqi morreu em uma rua maltesa, morto por profissionais que desapareceram sem deixar rastro. Sua organização sobreviveu. Sua ideologia persiste. Seu martírio inspira, e o conflito que o produziu continua gerando novos líderes dispostos a seguir o mesmo caminho, garantindo que serviços de inteligência continuarão fazendo os mesmos cálculos sobre quando eliminação direcionada serve a interesses estratégicos. O pediatra que se tornou revolucionário, o intelectual que ordenou atentados suicidas, o mártir que ainda inspira a violência do além-túmulo.
Todas essas contradições incorporadas em um homem caído morto no pavimento mediterrâneo. Malta era apenas geografia. O verdadeiro campo de batalha sempre foi sobre narrativas concorrentes de justiça, resistência e os custos aceitáveis de perseguir objetivos políticos por meio da violência. Esse campo de batalha permanece contestado. A guerra continua. E o fantasma de Shakak ainda assombra as ruínas. Qual é a sua posição no caso de Fatih Shakak? Sua eliminação foi uma autodefesa justificada ou uma violação do direito internacional que estabeleceu precedentes perigosos? Mirar líderes militantes realmente melhora a segurança ou simplesmente cria mártires que inspiram a próxima geração? Deixe sua perspectiva nos comentários. Se essa análise profunda sobre operações de inteligência te fez ver a complexidade por trás das manchetes, dê um like e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal porque estamos desvendando as narrativas oficiais para mostrar como o poder realmente opera nas sombras. Ative o sininho de notificações. A próxima operação oculta está esperando para ser revelada.